Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais 2 capítulos do livro Intercâmbio, pelo Espírito Luiz Sérgio, esse Espírito querido, amigo de todos nós, psicografado por Alaide Silva e Lúcia Maria Secron. E vamos para o primeiro capítulo de hoje, que se intitula Solidão. Alguém falou de sua solidão. Isso me toca e me proponho a fazer algumas considerações a respeito desse assunto. Muitas criaturas passam pela experiência da solidão. É importante que se considere a validação dessa situação. Longe estou de querer colocar a solidão numa posição de destaque. Apenas quero que lembrem que ela é algo de bastante sutil, de muito profundo e até difícil ser explicado. Há pessoas que sofrem porque se sentem sós. Procuremos entender, lembrar a lei de causa e efeito tão analisada nos ambientes espíritas. Esses casos de solidão compulsória são de origem kármica, visto que aqueles que a sofrem talvez tenham desprezado a bênção da convivência em situações de vidas anteriores. Então ele está dizendo aqui o que a gente ouve falar muito, né? Solidão, pausa para reajuste afetivo. E é isso mesmo. Então às vezes ele coloca aqui essa solidão compulsória. A pessoa não quer ficar sozinha, mas a vida leva a pessoa a viver sozinha. Às vezes não tem um companheiro, uma companheira, não encontrar alguém para dividir a vida, não está mais junto dos seus pais, perde os pais, não tem os irmãos por perto ou não tem irmãos. Mas aqui pensando mais e levando para esse lado, as pessoas mais se queixam da solidão afetiva. Nesses casos mais acentuados, normalmente pouco se pode fazer, visto que a aprovação foi pedida e preparada de tal modo que nada impede que seja cumprida. Então, o que ele está dizendo? Que muitas das vezes as pessoas pediram para ficar sozinhas, para não ter um companheiro. Então, se você está aí sofrendo porque não encontrar alguém, resigne-se. Lembre que talvez foi você mesmo que pediu por isso, para reajustar algo em você, no seu íntimo. A solidão absoluta é coisa rara. Vejamos que Deus nos criou como seres individualizados. Entretanto, fez com que nosso ambiente natural de vida fosse em meio a outros semelhantes. Somos, ao mesmo tempo, indivíduo e sociedade. E oscilamos dentro da nossa evolução entre o eu e o nós. Então, ninguém é uma ilha. Precisamos do outro para que haja essa troca. Precisa haver essa troca para que haja crescimento. Tá? Então, o crescimento do eu está atrelado ao crescimento do nós, ao crescimento coletivo, Consideremos também que sentir solidão ou ser só é uma coisa que pode nos acontecer mesmo se estivermos em meio ao grupo de pessoas ou diluídos numa multidão. Então, existem pessoas que estão lá no meio de muita gente, mas se sentem sozinhas. É disso que ele está falando aqui. Muitas pessoas passam por suas existências ao lado de semelhantes, seja no âmbito familiar, no âmbito do trabalho, no grupo de lazer, na sociedade, enfim. Participam de atividades em conjunto, movem-se de um lado a outro em grupos, participam de movimentos, mas lá no fundo são pessoas sós, cujo pensamento, cujos ideais estão muito distantes da média que ali se encontra. Solidão também é uma coisa necessária e importante quando ocorre na dosagem certa. Há momentos em que precisamos de um certo recolhimento para que meditemos a respeito de nós mesmos, para que trabalhemos os nossos pensamentos, para que nos estruturemos interiormente. Por isso é preciso que aprendamos a aceitar os necessários momentos de solidão das pessoas que nos rodeiam,
para que sejamos respeitados as nossas necessidades de reencontro com nós mesmos. Me tocou essa frase profundamente, porque eu confesso para vocês, eu gosto muito da minha solidão. E aí eu entendo quando ele diz que é necessária quando na dosagem certa, porque durante minha vida inteira eu encontrei desafios na minha vida com as pessoas, porque eu me isolava demais. Então até mesmo com meu parceiro, com meu marido, falava, você é muito solitária, você se isola muito, você vai muito para dentro da sua caixinha. E eu parei para pensar e falar, poxa vida, é verdade. Então, é um movimento que é necessário, né? Independente de você ter alguém ou não na sua vida, você precisa dos seus momentos de recolhimento, de meditação, de reflexão, de autoanálise, para ter sua conversa interior. Isso enriquece a nossa vida interior, a nossa vida moral, espiritual. É a hora que a gente pausa, que a gente analisa, que a gente se analisa, a gente analisa o mundo, a gente conversa com Deus. Eu gosto muito desses momentos, mas demasiado pode ser muito ruim pro quem está do lado, porque a gente se fecha, a gente se isola e a gente vive ali respondendo o mínimo para conseguir continuar aquela conversa interior. Isso é muito ruim. Então, precisamos dosar a nossa solidão. Ela faz bem, mas dosada. Se você é como eu e tem um problema de gostar de se isolar demais, e tá tudo bem, né? Quem tem esse traço melancólico vai me entender. Tá tudo bem, tá tudo em paz. E para mim é um movimento tão necessário que eu faço sem sentir, e não faço porque tem algo errado, não, muito pelo contrário. Quando eu tô muito bem é que eu faço isso, é que eu gosto de ter esses momentos contemplativos, mas se eles duram demais, aí a gente precisa se reajustar. Abençoado o Pai que nos dá a chance de nos desdobrarmos na dicotomia do eu e do nós. Nem sempre podemos ser grupo, nem sempre podemos ser só nós. Tudo estará em equilíbrio quando existir na dosagem certa. Oremos por aqueles que estão passando pela vivência da solidão absoluta ou quase absoluta, pois precisam de forças para suportá-la com dignidade e sem os desequilíbrios que poderão decorrer dela. Lembremos-nos de que Jesus buscou os apóstolos, pregou as multidões, conviveu em ambientes domésticos, foi às ruas e às praças e, no entanto, buscou a solidão, em muitos momentos, para o encontro mais íntimo com o Pai. Na balança do tempo, que aprendamos a dosar os nossos momentos a fim de aplicarmos a sua maior parte na convivência sadia e cristã, trocando experiências positivas sem esquecer a meditação solitária para refazimento do nosso espírito. 15 de março de 1979. Eu amei este capítulo. Ele falou muito comigo, falou direto comigo, e acho que Luiz Sérgio foi cirúrgico. A escolha de palavras foi abençoada. E hoje eu digo para vocês, eu consegui encontrar esse equilíbrio. O equilíbrio que ele fala, né? Dosar os nossos momentos, a fim de aplicarmos a sua maior parte na convivência sadia e cristã. Hoje, eu estou bem com isso. Pode ser que amanhã não esteja, mas hoje eu estou. Espero que vocês encontrem isso também. Se você tem esse problema de gostar da solidão demasiada, a gente cresce a partir do outro, a gente precisa se lembrar disso. E para você que sofre com a sua solidão compulsória, resignação. E façamos nossa oração por essas pessoas. Eu particularmente conheço pessoas que sofrem com a solidão. Eu não consigo compreendê-las, nem tampouco consigo me colocar no lugar delas, porque a partir do momento que eu não compreendo, eu não consigo me colocar no lugar delas. Mas se ela traz essa dor profunda, como ele diz, existem os desequilíbrios advindos dessa solidão, que dói, que machuca, que fere, apesar da pessoa ter pedido.
Então, apesar de eu não compreendê-las, porque para mim é uma dádiva, mas para essas pessoas não, é uma dor. Então eu oro por elas, eu compreendo-as na minha medida, da forma que eu posso. E convido você também, se você conhece alguém que sofre de solidão, que quer muito encontrar alguém, aquela carência, que sente a falta, ore por essa pessoa. Elas precisam das nossas orações, do nosso entendimento e da nossa compreensão. E se você é essa pessoa, se resigne, faça orações, busque um encontro com Deus, busque fazer desses momentos solitários não momentos de dor, mas momentos de reflexão, de crescimento. Talvez essa seja a sua grande prova. E vamos para o próximo capítulo, que se intitula Cautela. Acautela-te diante do mundo, mas, sobretudo, acautela-te diante de ti mesmo. Cautela é algo de imperiosamente necessário ao espírito no mundo de hoje, desde que consideremos o acúmulo de tentações que rodeiam aqueles que estão em experiências no orbe terrestre. Malgrado a elevação alcançada por inúmeras criaturas que orientam e esclarecem os irmãos da retaguarda, e apesar da assistência contínua prestada por espíritos em tarefa junto aos homens, estamos assistindo a um espetáculo de quedas mais graves que a desolação dos acidentes físicos que abalam o mundo. Olhem que frase forte, eu vou ler de novo. Malgrado a elevação alcançada por inúmeras criaturas que orientam e esclarecem os irmãos da retaguarda, e apesar da assistência contínua prestada por espíritos em tarefa junto aos homens, estamos assistindo a um espetáculo de quedas mais graves que a desolação dos acidentes físicos que abalam o mundo. Ele está dizendo, apesar da nossa ajuda, apesar da elevação de alguns que arrebanham esses outros, estamos vendo uma queda terrível. É isso que ele está dizendo. E ele continua. É preciso cautela. Há muitos espíritos ainda no início de resgate, em atraso moral considerável, em situação precária, a passar pela experiência restauradora na Terra. Ao lado desses seres em tão grande atraso, acumulam-se hordas de espíritos desencarnados, à espera de pensamentos daninhos que os atraiam para poderem deixar nos ambientes germes da destruição e do desalento. Acautela-te, irmãos, principalmente diante de ti mesmo. Analisa teus pensamentos e atitudes e verifica se não estás sendo artífice do teu próprio desequilíbrio. Se solicitares uma receita que te oriente em relação à cautela a que te exorto, posso dizer: o conhecimento dos ensinamentos morais legados por Cristo é o ponto de partida. A observação da própria vida que fervilha ao teu redor é importante. A oração salutar é preventivo. A vigília é indispensável, mas a prática da ação honesta é a luta por fazer o bem. Às vezes, até contra a própria vontade, que vai te revelar realmente a verdadeira face do equilíbrio que te há de conduzir à vitória. Viver é difícil, bem eu sei, mas vale a pena fazê-lo com garra, e ele coloca entre aspas, usando de dignidade, enfrentando desafios, mostrando a Deus a submissão ativa à sua divina vontade. Acautela-te enquanto é tempo. A vida passa com rapidez do relâmpago. Acautela-te. 5 de abril de 1979. E esses foram os 2 capítulos mais preciosos para mim. Confesso para vocês. Vamos seguir as orientações de Luiz Sérgio. O ponto de partida são os ensinos morais do Cristo. Observação da própria vida que fervilha ao teu redor
Oração salutar é preventivo. A vigília é indispensável. Mas a prática da ação honesta é a luta por fazer o bem, às vezes contra a própria vontade, que vai te revelar realmente a verdadeira face do equilíbrio que há de te conduzir à vitória. Eu encerro aqui hoje com essa frase que nos marque muito bem e te convido a reassistir esse vídeo, se for necessário, quantas vezes for necessário, a enviar para as outras pessoas. Ambos os capítulos são muito importantes, principalmente se você está nessa caminhada. E parabéns por você estar aqui, porque se você está aqui acompanhando mais uma leitura de mais um capítulo, você já está nessa caminhada, pelo menos de compreender os ensinos do Cristo, né? Porque o Luiz Sérgio é uma pessoa que traz as palavras de Cristo, né? Os ensinos que Jesus deixou. Ele, do lado de lá, conheceu tudo isso na prática, praticando, fazendo bem, compreendendo, escrevendo para a gente, trazendo para a gente, ensinando-nos. Então, parabéns se você está aqui, que nós possamos continuar a nossa caminhada. Eu também sou uma aprendiz assim como você. Espero que vocês tenham gostado dos capítulos de hoje. Nos vemos no próximo sábado. Fiquem com Deus. Um lindo fim de semana para todos vocês. Até logo.